Saudações, bravos aventureiros! Eu sou o Barão Macieira e este é o Cachimbo Filosofal, o seu canal de livros, jogos, análises, reviews e afins. E no vídeo de hoje a gente vai analisar aí as minhas aventuranças por Blood of Zombies, o Sangue de Zumbis, lançado em uma data simbólica, porque foi lançado em 2012, data que marca o 30º aniversário da série Fighting Fantasy. Então, a série já estava aí no seu 65º livro inédito e Ian Livingstone então aparece e nos brinda com este livro que, além de ser um livro inédito, também comemora o 30º aniversário da série Fighting Fantasy. Aqui, ó, 30 anos, tá vendo? Blood of the Zombies. Então, o que esperar deste livro? O que aconteceu nisso aqui? Muito bem, mas antes, se você gosta do meu conteúdo, por favor, convido o senhor ou a senhora a se inscrever, a comentar, isso ajuda a dar engajamento. Curte, não deixa de curtir não. Se você já está assistindo isso aqui já há algum tempo, não deixa de curtir, isso não vai custar-lhe nenhuma moeda de prata. E também, compartilhe aí com seus amigos interessados, divulgue o canal, tá bom? Vamos então dar uma analisada em Blood of the Zombies. Eu vou utilizar a versão brasileira como base, né? Que eu joguei basicamente na versão em português e utilizei a versão original apenas para corrigir erratas e coisas do tipo. Sendo que aqui praticamente não vimos nenhuma errata, a justiça seja feita. Blood of the Zombies foi escrito por Ian Livingstone em 2012 para comemorar o lançamento do mais um livro da Fighting Fantasy e comemorar 30 anos da série. Na verdade, a série já tem 40 anos, fez 40 anos em 2022. Mas em 2012, a Livingstone então nos brindou com uma aventura inédita. Outro ponto é que este foi o último livro da editora Wizard. O último livro da Fighting Fantasy lançado pela Wizard. Tanto que ela não tem número, tá? Não tem número. Embora a diagramação seja muito maneira, muito bacana, tá certo? O tamanho seja relevante, as páginas estejam com uma fonte bacana, as letras grandes, mas eles lançaram isso aqui sem número, apenas como um modo de comemoração dos 30 anos da Fighting Fantasy. E ainda falando sobre essa parte aqui, né? A Wizard, ela então, quando adquiriu os direitos da Fighting Fantasy, ela fez um primeiro lançamento de vários livros da série, mas depois fez uma segunda série de livros. Ela republicou vários livros e com essa diagramação, com esse tamanho aqui de fonte, de capas novas inclusive. E nessa segunda série, ela já havia lançado alguns livros inéditos. Por exemplo, nessa nova série ela lançou Stormslayer, o Algoz da Tempestade, e Noite do Necromante também foi lançado pela Wizard nessa nova série de livros, nessa republicação. E agora ela encerraria de vez, em definitivo, com Blood of the Zombies. Depois, os direitos da série seriam vendidos para uma outra editora britânica chamada Scholastic. Então, a partir do próximo vídeo, os livros serão analisados a partir do prisma da Scholastic, que hoje, nessa data, tem os direitos da Fighting Fantasy. Inclusive, o Sir Ian Livingstone está para lançar em setembro um novo título. Um novo título aí, um título inédito para a série. A gente vai aguardar com bastante ansiedade. Mas voltando a Blood of the Zombies. Então foi lançado em agosto de 2012, com a capa de Greg Staples, mostrando que parece ser um zumbi arrebentando uma porta em sua direção. Essa fonte incrível aqui, Blood of the Zombies, o autor do livro.
Ian Livingstone, e as ilustrações internas de Kevin Crossley. Posso dizer a vocês que aí 80% das ilustrações são de zumbis. Elas retratam zumbis te atacando, tá bom? Mas, devo admitir, vou falar isso também daqui a pouco, que as ilustrações estão maravilhosas, estão muito boas, estão aí com o espírito da série. Já no Brasil, ele foi lançado pela primeira vez em julho de 2017 pela já conhecida aqui pelos fãs, editora Jambô, do Rio Grande do Sul. Foi lançada com o número 19 da série. E a Jambô, atualmente, ela já está, se eu não me engano, quase 30 livros. Tá? Quase 30 livros da série Fighting Fantasy publicados. A capa é de Daniel HDR, são as iniciais dos seus sobrenomes, e Alzir Alves, certo? Tá? Então são eles que assinam a capa brasileira, que também é muito bonita. Olha só a quantidade de detalhes. Esse zumbi aqui é um zumbi gorila que você enfrenta em um determinado ponto aí da aventura. E as ilustrações internas foram mantidas do Greg Staples. Não, desculpa, do Kevin Crossley. Foram mantidas as ilustrações internas. E a tradução fica aí por conta de Gustavo Brauner, certo? Então temos aí a edição da Jambô. E aí, o que falar de Sangue de Zumbis? Antes de mais nada, lembremos que há um review lá no nosso site, Aventuras Fantásticas. Basta você digitar aí que vai aparecer. E ele tem um review fantástico do nosso colaborador Denis Brito, tá bom? Vocês depois deem uma olhada lá. Bom, qual é o plot? Qual é o background? Qual é a história por trás? O que você sabe antes de começar a aventura? Você interpreta aqui um estudante notável da Bolingbroke College, que é uma universidade britânica. Então, a história se passa na Terra, nos dias atuais. E podemos dizer que seria uma continuação de Mansão das Trevas, porque o cenário, que é a Terra, né? Então, nos tempos presentes, então poderíamos dizer que se passa ali no mesmo mundo de Mansão das Trevas. Mas enfim, e você é um estudante de mitologia, provavelmente história, mas fazendo aí uma pós em mitologia. E você então decide embarcar para o leste europeu para buscar evidências de que criaturas mitológicas existem. Então você está fazendo ali uma tese ou uma dissertação tentando provar a existência de seres mitológicos. Olha que dificuldade. E aí suas viagens o levam à Romênia, em busca aí de pistas sobre vampiros ou lobisomens e criaturas mitológicas afins. Então, avisado aí pelos habitantes locais da Romênia, você começa a exploração em uma floresta próxima de um castelo chamado Goraia. E lá você acaba sendo capturado. Você cai numa armadilha e é capturado e vendido para um cientista. Exatamente, o dono do Castelo Goraia, que é um cientista chamado Gingrid Ur. E você acorda, então, depois de muitos dias comendo muito pouco,
e espancado pelo carcereiro chamado Otto. Então você acorda numa condição imunda, numa cela escura, cheia de mofo e sujeira e acorrentado pelos pulsos. E eventualmente, dia sim, dia não, o carcereiro ele te dá comida muito pouca, uma ração praticamente, um pedaço de pão e café, e quando não, eventualmente te espanca. E é nesse momento que começa a referência 1. Então você agora precisa se libertar, escapar das celas, deter o carcereiro e tentar um caminho de fuga. E é nesse momento, durante a fuga pelo Castelo Goraia, que você vai descobrir um horror ainda maior. Que o Gingrid Ur está querendo montar um exército de zumbis para dominar o mundo. Exatamente. Você percebe que muitos turistas estão sendo sequestrados, levados para o castelo, inclui você. E todos foram transformados em zumbis, serviram de experiências para a ciência macabra de Gingrid Ur, que conseguiu aí criar zumbis em laboratório a partir de seres humanos. Esses zumbis, eles atacam qualquer ser vivo, são muito violentos, tá? Mas são fracos, eles são lentos e fracos, e eles podem ser detidos basicamente por pancadas simples e armas de fogo. E durante o seu percurso pelo Castelo Goraia, você vai conseguir encontrar armas. Você começa desarmado, mas sem nada. Mas você inicialmente vai conseguir encontrar algumas armas. Inicialmente você vai encontrar um taco de beisebol. Eventualmente você encontra um canivete ou uma faca. E aí as armas vão melhorando. Aí depois você encontra um revólver, uma pistola, uma escopeta, depois uma metralhadora, até chegar na arma final, que é uma Browning .30, capaz aí de destruir hordas inteiras, né, de zumbis. Mas você começa sem nada e você vai aos poucos explorando o castelo, começando pelo subterrâneo, até se armar melhor. Nesse momento, em Goraia, você também encontra zumbis, claro. Encontra criaturas piores que zumbis, como ratos mutantes. E você também tem que encontrar uma série de itens para conseguir escapar. Você tem que encontrar chaves, pé de cabra, fitas adesivas. Você tem que encontrar senhas, códigos, informações, fósforos. Quer dizer, um monte de objetos que vão sendo encontrados ali pelo caminho que poderão ser úteis para destrancar portas, para abrir câmaras, para você coletar informações, para acessar dados em computador, por exemplo. Então você não tem que apenas se preocupar com as armas para sobreviver aos zumbis. Você tem que encontrar um monte de itens para conseguir escapar do castelo com vida. Agora, outro ponto é que não basta você escapar do castelo e deter o Gingrid Ur. Não basta. Você tem que derrotar todos os zumbis do castelo. Porque ele é informado mais adiante que se um dos zumbis sobreviverem, eles vão se espalhar com o vírus. Então eles vão acabar infectando pessoas, mais pessoas, que vão infectar outras pessoas, e isso vai se tornar uma calamidade global. Então, se um único zumbi sobreviver, você estará perdido. A aventura não terminará positivamente. Você não encontrará o verdadeiro final. O final está escondido, não é a referência a 400. O livro tem as clássicas 400 referências, mas o final não é a referência a 400. E você só vence se conseguir escapar do castelo com vida e tendo eliminado todos, exatamente todos os zumbis. Agora lá vai a informação mais absurda. São mais de 300 zumbis, exatamente.
mais de 300 zumbis que você precisa destruir caso queira vencer o jogo. É claro que é uma aventura boa, dinâmica, ação ininterrupta. Ele começa com um suspense, depois vai se abrindo para uma ação maravilhosa, magistral. O final do livro é muito emocionante, mas ele é difícil. Ele é bem difícil porque você tem que enfrentar todos os zumbis. E eles não vêm sozinhos. Alguns até vêm em duplo, em trio. Mas há locais que você tem que enfrentar 20 zumbis, 25, 28, 32 zumbis ao mesmo tempo. Eles vêm em horda. Igual aquele jogo Left 4 Dead. Né? Então, a gente tem aqui um livro que é, na verdade, uma grande masmorra, porque é um castelo. Apesar de estarmos nos tempos contemporâneos, é um castelo medieval. Mas é um castelo medieval que tem um laboratório. Há uma parte que tem um laboratório. Armas de fogo espalhadas. E você tem que abrir portas, passar por corredores, ir para os andares superiores, ir para os andares inferiores, explorar o castelo quase que por completo e ter que eliminar todos os zumbis, tá? Então ele é parecido com uma masmorra, sim. Temos aqui o Ian Livingstone, temos aqui os elementos de um livro de Ian Livingstone, que são muitos itens para buscar, dificuldade elevada, poucas chances de cura, você tem que ter uma energia alta para ganhar o jogo. E, por falar nisso, a gente vai ao sistema de combate. O sistema de combate é muito simples. Você só tem uma única estatística, que é a energia. E ela tem que estar no máximo. Ela tem que estar muito elevada, caso você tenha alguma chance, uma esperança de vitória. Você, no caso, tem aqui a parte de regras, como todo livro do jogo tem. E o que mais me impressionou é que, depois de um prefácio muito bem escrito pelo Ian Livingstone, em comemoração aos 30 anos, ele aqui também fala uma curiosidade bem bacana, quer dizer, não tão para ele, que quando ele estava com 90%, quase o livro completo, ele perdeu os arquivos do livro, deu um pane lá no computador dele, e ele perdeu os arquivos todos, ele teve que reescrever tudo, do zero. Então isso deve ter sido uma baita dor de cabeça para ele, né, com o prazo correndo e enfim. Mas o livro de regras, a parte de regras, que em geral são 10 páginas, 12 páginas, aqui são apenas 3 páginas. E aí já entra no background, no histórico, né? Aqui na versão brasileira é ainda menor. A versão brasileira conseguiu comprimir as regras em apenas 2 páginas. Basicamente, você só tem energia e você tem que estar à disposição do dado arbitrário, né? Você, por exemplo, tem uma pistola, a pistola tira 1d6 mais 1 de dado. Então, se você tirou 4, ela tira 5 pontos de dano, cada zumbi tem 1 ponto de energia. Então, se você estiver enfrentando 4 zumbis, só tem você joga uma rodada, aí você jogou, tirou 5. No caso, a pistola mata até 6, então naquela rodada você matou todos os zumbis. Mas se, por exemplo, você tirou 1 no dado, a sua pistola só matou 2 zumbis. Os 2 sobreviventes te espancam e você perde 2 pontos de energia na rodada. Aí vem a segunda rodada, você tem que jogar de novo e certamente você vai matar os zumbis porque a pistola tirou no mínimo 2 pontos de dano. Se você tiver com uma escopeta, é um D6 mais 5. Então você tem mais chances de vencer uns 3, 4 zumbis por conta da escopeta. Mas se vier uma horda de 25 zumbis, por exemplo, você vai estar encrencado. Porque se você tirou, vamos lá, 4 mais 5, 9. Você matou 9 zumbis de 28, o resto ainda vai te bater naquela rodada. Então você vai perder quase 20 pontos de dano. Então tem tudo isso, né, envolvido. Então, para enfrentar uma horda, você precisa de granadas e metralhadoras. Metralhadora é a arma mais potente aqui do jogo. E tira 2d6 mais 5 de dano, então ela é bem mais potente. E se você achar uma caixa de balas, a sua arma fica com munição praticamente infinita. Então é um jogo bem simples, é voltado aí para iniciantes, é voltado para
pessoas que querem conhecer a Fighting Fantasy, mas eu não aconselho esse livro para iniciantes não, porque ele é muito difícil, tá? Tem que vasculhar o castelo inteiro e eliminar mais de 300 zumbis é realmente coisa para jogadores muito experientes, certo? Fora que não tem habilidade nem sorte. Então, situações no livro em que envolvam habilidade de sorte, por exemplo, você precisa se equilibrar numa corda, ou você precisa escalar uma torre, ou um zumbi pula de trás da porta em cima de você. Tudo isso é resolvido no dado. Aí 1 a 3 é um resultado, pode ser sortudo ou azarado, e 4 a 6 é outro resultado. Então é tudo resolvido na sorte, no acaso do dado, tá? Isso é algo realmente meio chatinho. Agora, eu até entendo que o Ian Livingstone ele estava querendo escrever um livro que pudesse competir com outras mídias, né? Porque, poxa, não tem como competir com Resident Evil, Left 4 Dead ou outros jogos aí de zumbis voltados para o videogame. Os jogos de videogame são muito mais atrativos, né? São muito mais dinâmicos. E o livro você tem que usar basicamente a imaginação. Então, ele, sabendo que tinha que competir com essas mídias, ele acabou desenvolvendo um sistema de combate mais simples para atrair aí os novos leitores. E também temos um carrinho, eu chamo de carrinho de compras, né? Porque você tem que ter muitos itens, achar muita coisa mesmo. Você tem que ter uma lixa para serrar grades, tem que achar um monte de chaves, tem que ter luvas, tem que encontrar pé de cabra, mochila, tem dinheiro, aqui existem dólares, sendo que eu me pergunto, né, estão na Romênia, tem que usar dólares? Enfim, mas você usa dólares aqui para, basicamente você vai encontrar, você vai ter contato aí com alguns seres humanos, algumas pessoas que ainda não viraram zumbis, que são funcionários do castelo, servos do Gringotts Ur, e você pode acabar comprando coisas deles ou barganhando, subornando, enfim. O dinheiro serve basicamente para isso, há chance de encontrar dinheiro e de fazer uso desses dólares. A referência da Fighting Fantasy, aqui você encontra uma espécie de anotação no diário do Gringotts Ur, está escrito Vida Longa Zagur, né? E você não entende, seu personagem não entende quem é Zagur. Tem uma parte na biblioteca que há vários livrinhos verdes, que é uma referência aos livros-jogos que tinha a lombada verde. E você nota que o Gringotts Ur era fã de livros-jogos, ele jogava, né? Apesar de ser um vilão, ele tinha bom gosto. E também é uma referência a Lara Croft. Para quem não sabe, o Ian Livingstone foi um dos produtores do filme Lara Croft. Ele foi um dos criadores da personagem Lara Croft e do jogo Lara Croft, né? Aqui temos uma arte maravilhosa. A arte do... Deixa eu ver aqui, esqueci o nome dele. É Kevin Crossley. Ele foi o primeiro trabalho dele na série, tá? E ele mostrou que tem um talento incrível. Ele provavelmente é muito bom com um clima de terror, né? Ele consegue fazer desenhos, ilustrações voltadas aí pro terror. E ele consegue captar o espírito da série, né? Porque as ilustrações da Fighting Fantasy, elas são conhecidas, além de serem preto e branco, por serem muito detalhadas e assustadoras, e muitas vezes bizarras, né? Elas conseguem captar a nossa atenção. Então, ela consegue mostrar, de fato, o que o seu personagem está enxergando. Então, o Kevin Crossley consegue mostrar muito bem isso aqui e ele está de parabéns. As ilustrações desse livro são ótimas. Agora, é difícil? Sim, é muito difícil. É um livro quase impossível de ganhar. Quando ele foi lançado pela primeira vez, sua energia máxima era 2d6 mais 12. Então você poderia ter no máximo 24 de energia e mesmo assim é quase impossível de ganhar. Então eu cheguei à conclusão, eu consegui ganhar esse jogo
com 2 de energia. E eu tive que jogar muitas vezes. Eu morri muito aqui. Eu não sei quantas vezes eu fui devorado pelos zumbis. Então eu acho que eu estava na minha 7ª ou 8ª tentativa antes de conseguir vencer. Você então precisa ter uma energia muito alta. Tem que começar com o 24, infelizmente. Tem que roubar. Agora, existem outras edições que foram lançadas que te dão uma energia maior. Por exemplo, a segunda publicação, quando eles fizeram a segunda edição desse livro, a energia é 2d12 mais 20. E mesmo assim não há garantias que você vai vencer, tá? A edição búlgara, na Bulgária, se eu não me engano, ele botou 30 de energia, 2d12 mais 30. Então, e se eu não me engano, o jogo virtual, que dá para baixar por aplicativo, ele te dá também 2d12 mais 40. Então você precisa ter uma energia alta, porque os encontros, praticamente todos os encontros te tiram energia. E no final, há pouquíssimos kits médicos que possam te recuperar energia, tá bom? Qual é a conclusão que eu dou para isso? Bem, eu gostei muito do livro. Temos aqui uma volta digna à série Fighting Fantasy, embora com algumas ressalvas, né? Quais são as ressalvas? Primeiro, são encontros muito repetitivos. Toda hora zumbi. Cada encontro você tem que lutar com mais e mais zumbis. E zumbi com jaleco, zumbi com farda de policial, zumbi turista. E são muitos zumbis, são mais de 300. Então os encontros são repetitivos. Ter que eliminar mais de 300 zumbis é coisa de louco. Não tem um elemento de mistério, porque a capa e o título já diz o que é a história. Então, por mais que haja um início ali, um suspense, ele não é exatamente isso, porque você já sabe do que se trata o conteúdo. É uma história muito linear, basicamente um só caminho. Não tem muito o que fazer. Se você não achar o caminho certo, você não ganha o jogo. Tem que ter muitos itens, encontrar muitas senhas. Tem um NPC inútil, que é uma... Cara, isso aqui no Livingstone me irrita. Ele te dá um NPC que ou morre, ou foge, ou você não vai fazer mais uso dele pra nada. E aqui tem um NPC inútil que é a Amy. Não vou encontrar a imagem dela. Achei. A Amy, que é essa moça aqui, bem bonitinha, mas ela só vai ficar contigo por algumas referências antes de fugir do castelo e você ter que lutar contra todo mundo sozinho. Então os NPCs aqui são inúteis. Como sempre, né? E a estamina, né? A energia é impossível. Se você tiver com a primeira edição, 2d6 mais 12, esquece. Você não vai conseguir ganhar isso aqui sem roubar. Pontos positivos. O enredo é simples, mas interessante. Prende a atenção do leitor. Tem sim traços de Livingstone. Apesar de ser um livro bastante diferente, por não ter habilidade nem sorte, né? E não se passar em Alância, né? Mas é um livro que se passa na era contemporânea, nos dias atuais. E é um tema bem, assim, interessante, que nunca havia sido abordado com profundidade na série, né? Que é o tema de zumbis. Isso me lembra muito Resident Evil 1, que adorava explorar aquela mansão cheia de zumbis. E aqui isso me remeteu muito àquela experiência do videogame, né? Então... eu entendo esses modernismos, entendo que eles precisam atrair novos públicos, porque os dos anos 80 já estão velhos e muitos não se interessam mais por livros-jogos. Então esses modernismos são bem vistos e até compreensíveis. Então, se tivesse que dar uma nota, eu daria a nota 7,5 para Sangue de Zumbis, tá? 7,5 porque esses pontos negativos, eles realmente são pesados e diminuem a nota sim, né? Eu não vou repeti-los aqui. Eu também gostaria de me desculpar porque eu não dei a nota anterior para o Noite do Necromante. Eu gostaria aqui de corrigir. Eu vou dar 9 para a Noite do Necromante, tá? Entendo que é um livro-jogo muito bom, maravilhoso, mas né, falta o mapa e tem coisas ali que não ficaram muito claras. Mas não vou discutir isso agora nesse vídeo. Então 9 para a Noite do Necromante no vídeo anterior, e peço até desculpas por ter esquecido. E 7,5 para Sangue de Zumbis do Ian Livingstone.
Então é isso. Espero que vocês leiam esse livro. Se vocês tiverem dificuldade para encontrar o Sangue de Zumbis original da Wizard, busquem na Jambô, a editora brasileira, é muito mais fácil de achar. E dê uma chance. Se você não gosta de zumbis, não gosta de histórias de Fighting Fantasy que se passam na Terra, então você nunca jogou Mansão das Trevas, tá? Que é um dos melhores Fighting Fantasy que tem. Você nunca jogou Planeta Rebelde, que se passa no futuro, é um livraço. Então isso não é argumento. Acho que isso é, no máximo, opinião subjetiva. Joguem Sangue de Zumbis e depois me digam o que vocês acharam. Tá bom, gente? Então é isso. Grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!